E então vou dar a palavra à minha querida confrade Maria Alzira Seixo. Depois nós vamos tentar harmonizar as perguntas e respostas, porque estamos tão atrasados que, se não fazemos um esforço coletivo para pôr isto em ordem, isto fica complicado. Maria Alzira Seixo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Vai falar-nos de aspectos negativos do acordo ortográfico de 1990. Antes de mais nada, queria saber se me estão a ouvir bem, se o microfone está a funcionar como deve ser. Está bom? Boa tarde a todos. Eu tenho os dotes tribunícios do Dr. Fernando Paulo Batista e, por isso, vou ler o meu texto. Até porque, lendo, estarei certa de não ultrapassar o tempo que me foi atribuído. E mudei o título. O título da comunicação é, então, o grande equívoco do AO90. Com a AO90 estou a referir, como é óbvio, ao texto do acordo ortográfico que foi promulgado em 2008, na sequência da sua aprovação na Assembleia da República pelo Presidente Cavaco Silva. Como sabem, já tinha sido aprovado pelo Presidente Mário Soares na sua versão inicial. Também as minhas desculpas por ter procedido uma aproximação muito estética do papel aos meus olhos, mas estou numa altura em que vejo muito mal e, portanto, isso tem de acontecer. Estando eu frontalmente contra o estipulado no Tratado Internacional que tem como base o Acordo Ortográfico de 1990 e sua posterior revisão, não me conto, porém, entre os que desenvolvem ataques violentos contra a pessoa do seu redator. Ninguém jamais me ouviu dizer que João Malaca Casteleiro é um profissional incompetente. Conheço de longa data, sempre fomos amigos e colegas que mutuamente se respeitam e considero que os sentimentos de cada indivíduo se situam num território moral que é independente das respectivas opções ideológicas e profissionais. Esta é a minha posição, que sei, no entanto, não ser generalizável, mas que tenho por correta. Perguntar-me ele, nesse caso, por que ataco eu com dureza o estipulado no texto do acordo por ele elaborado. Ataco porque é mal concebido, desvirtua a língua portuguesa em aspectos que lhe são específicos e fundamentais, molesta gravemente a sua evolução conjecturável e porque entendo que deixar vigorar esse acordo equivale a atentar gravemente contra o património nacional. A língua é um instrumento básico e multiprodutivo de uma cultura, bem como da civilização que lhe corresponde. Apoiar este acordo equivale, pois, a tomar posição contra a expressão da nossa língua no mundo, ao contrário de que se proclama pretender com ele, na medida em que as alterações provocadas conduzem a modificações da nossa expressão humana, o que é culturalmente nocivo e deixa antever resultados negativos para a nossa manifestação escrita no futuro. Mas perguntarão ainda, e com razão, porquê que, sendo Malaca Casteleiro um filólogo competente, se acreditam na minha palavra, foi ele, afinal, autor de um trabalho tão negativo, nomeadamente quando, ao propor uma norma linguística escrita, abre leques infindos de facultatividades, acabando falando por terem de decorar 2 ou 3 formas diferentes, ou mais, para escrever uma só palavra. E é ainda este texto também tão inutilmente complexo,
que chega a ter consequências de prejuízo no raciocínio dos utentes da língua, como muitos textos de análise, entretanto publicados, mostram, nomeadamente o livro do Dr. Fernando Paulo Batista. E, por conseguinte, a sua ação pessoal e social, por conseguinte, esses fenómenos negativos repercutem-se na sua ação pessoal e social através da linguagem, quer a linguagem escrita, quer por decorrência também a oral. Direi que todos os profissionais competentes podem ter as suas fissuras. E isto para explicar porque é que João Malaca Casteleiro produziu este texto. E uma personalidade que produz usualmente trabalhos de qualidade, em outros pode falhar. Por isso se costuma selecionar, na obra de um determinado autor, os trabalhos mais conseguidos, deixando outros na sombra. Ora, a elaboração por Malaca Casteleiro do acordo ortográfico, sem menor dúvida, saiu-lhe mal. Acontece, mas é preciso afirmá-lo, porque nos arriscamos a que prejudique uma nação inteira. Dizer isto e aceitar que o seja é necessário para que a correção desta lei se faça e mesmo para proceder, eventualmente, à sua revogação. Com efeito, as repercussões negativas que já está tendo e continuará a revelar-nos, o que tem sido amplamente comentado e divulgado em vários livros de especialistas ou meros divulgadores atentos, bem como em muitos artigos da imprensa, a bibliografia antiacortista é já muito vasta, sublinham os péssimos resultados que a sua aplicação traz para Portugal e para os países de língua oficial portuguesa com o rodar dos anos, porque de imediato o que se vê sobretudo é o seu aspecto irrisório e até dolorosamente anedótico. Observam-me às vezes que a ideia da efetivação de um acordo ortográfico não foi originariamente pensada por João Malaca. Pois não foi. Era eu jovem assistente universitária e ouvia pelos corredores da Faculdade de Letras conversas entre o meu querido professor de língua em Sintra e seu amigo Celso Cunha, professor brasileiro que a miúdo nos visitava. E falavam de uma ideia de certa unificação entre o português de Portugal e o português do Brasil, à qual o meu também colega e amigo Fernando Cristóvão assistia com empenho, já que a sua área era a da literatura brasileira. Por outro lado, sabe-se como as duas universidades do país, que eram então apenas duas, as de Lisboa e de Coimbra, não partilhavam uniformidade de concepções no estudo quer da língua, quer da literatura. O exigente Rebelo Gonçalves, de Lisboa, autor de um importante vocabulário da língua portuguesa, o mais importante ainda hoje, creio eu. Rebelo Gonçalves, de Lisboa, autor desse importante vocabulário, não focava nas mesmas águas do igualmente exigente Paiva Leão, de Coimbra, erudito da minúcia e conservador. Tiveram descendentes, é claro, e quando as delegações começaram a atravessar o Atlântico para trocas de projetos académicos, depararam com figuras como António Weiss, cujo dicionário da língua portuguesa é ainda hoje o melhor, na edição brasileira, anote, pois, segundo o malogrado professor Jorge Moraes Barbosa, que foi um grande especialista em dicionarística, há aspectos discutíveis na sua adaptação ao português de Portugal, na edição que cá se fez, e, por sinal, é dirigida por Malaca Casteleiro também. Além de António Weiss, surgia-nos no Brasil a figura de Ivanildo Meixara, autor de uma gramática da língua portuguesa que muitos linguistas asseveram ser ainda melhor que a de Luís Lima e Sintra. Por isso eu uso as duas. E do mar pairava então, nesses tempos idos, a sombra da Frânia, o terrível Frânia Coutinho, que abertamente bradava contra os chefes da literatura portuguesa
portuguesa na Universidade Brasileira, que de facto dispunha já então de um arsenal didático de respeito nessa matéria. Anoto de passagem que seu filho, Eduardo Coutinho, é um dos mais destacados especialistas em literatura comparada pós-colonial e tem colaborado com a Universidade de Lisboa. Esta ideia antiga de um acerto relativo a certas diferenças na ortografia do português de Portugal e do português do Brasil, sendo que este, na verdade, é muito mais do que uma simples variante linguística, mas essa é outra questão, esta ideia tomou, afinal, a forma de uma imposição legal que os dois países, em princípio só, adotam, ainda não foi adotada em mais país nenhum, a não ser, já vou dizer, em Colares, impõe-se a todo o mundo que os portugueses criaram, como se diz numa expressão de timbre épico usada há muitas décadas. Mas essa ideia do acerto ortográfico não avaliza o que atualmente se intenta. Uma coisa é a ideia, que nunca se debateu previamente em público com especialistas ou com simples cidadãos, outra coisa é o ato que lhe corresponde. E poderia ter-se traduzido numa reforma ortográfica, como houve várias. Mas atenção, nas reformas ortográficas, o acordo não é uma reforma ortográfica, nada de confusões. Nas reformas ortográficas é o falante quem dita a lei, isto é, ela consiste usualmente na consagração, através da lei, de alterações que se vão prévia e progressivamente introduzindo na língua pelo próprio falante, que é o seu real faltor. Já Dona Carolina Micaeli sabia disto, eleito Vasconcelos, antes de Sociólogo ter demonstrado cientificamente quanto concebe a língua como um fenómeno social. E outra coisa ainda é a prática que se nos revela agora, dado que temos um texto normativo longuíssimo, impossível de reter na memória da média dos falantes, abarcando vários aspectos da língua portuguesa e que estipula normas ortográficas que acarretam uma imensidade de alterações. Não se trata, pois, de uma reforma ortográfica. Não se trata de consagrar mudanças que estejam em curso na prática do falante. Trata-se de propor modificações que aproximem o português escrito de Portugal do português escrito do Brasil, mas de um modo tão, digamos, infeliz, que as aproximações que se efetuam num caso produzem, pela sua aplicação, afastamentos noutros casos em que não existiam, as quais dão origem a efeitos de pronúncia e de flutuação do sentido que não foram previamente avaliados e que atentam contra a significação corrente das palavras, produzindo destruições simétricas na correlação lexical e aproximando, por outro lado, formulações verbais que nada têm a ver umas com as outras, o que é de importância relevante porque vai romper a rede de significação existente na sistemática da expressão linguística. Por outro lado, não se atende, neste texto, à especificidade da língua portuguesa na sua relação, entretanto historicamente tornada ativa, com os países africanos que a adotaram. É o eixo Portugal-Brasil que nesta legislação domina, o que é muito curto de vistas, se considerarmos que vivemos, desde há muito, numa era pós-colonial. A significação fica, deste modo, gravemente molestada por aproximações inesperadas de elementos lexicais dispares. Muitos de vós pensarão logo no caso caricato dos espectadores, particularmente relevante como exemplo porque a norma grafar consoante muda caso ela seja pronunciada, não a grafar se não é pronunciada, assenta num facto não imediatamente apreensível. Pronunciável por quem? Por quem fala
ou por quem ouve e escreve. O próprio falante nem conseguirá perceber-se, em muitos casos, da existência ou não dessa pronúncia. Se eu digo espectador, não sei se as pessoas me ouvem pronunciar de C, que eu própria ouço mal. Quer dizer, o espectador, o meu que do C, é tão pronunciado abaixo na laringe que me chega à faringe, isto é comigo. É comigo. E, portanto, torna muito difícil decidir se quando se grafa se escreve e quando se pronuncia se escreve e quando não se pronuncia não se escreve. Porque é muito difícil de dirimir. Portanto, o próprio falante nem conseguirá perceber-se em muitos casos da existência ou não dessa pronúncia, dado que o limiar da perceptibilidade do fenómeno articulatório, em muitos casos, é incerto, até mesmo para quem fala. Peço desculpa. Ou, em casos de pura interpretação semântica, eu já acaba porque é dos velhos e, portanto, não tem grande capacidade. Peço muita desculpa. Cala a boca. Ou em casos de pura interpretação semântica, onde o contexto nem sempre está lá, o contexto que normalmente os argumentistas acham que resolve muitas dúvidas. Ora, o contexto nem sempre está lá, não é, nem sempre está lá e nem sempre é suficiente para dirimir confusões. No exemplo de para feito para, por exemplo, aliás, se ocorrer explicitar como isso destrói um grave efeito estilístico no livro José Saramago, O Ensaio sobre a Cegueira, que tem na primeira página a palavra para, quando a personagem para dentro do semáforo, e depois no final há a mulher do médico, que é a única que manteve sempre a visão, e estando as coisas resolvidas naquela parábola, ela caminha para a varanda, uma espécie de movimento para a vida que recupera, uma visão que recupera. Ora, aquele para do início deixa de ter como posição linguística o para final, que é uma espécie de progressão semântica em relação à detenção do início. Aliás, depois de eu explicar isso, o Saramago ficou a pensar e a partir daí nunca mais se pronunciou a favor do acordo ortográfico, que ele próprio, como muitas pessoas, não se tendo informado, nem sequer tendo lido o texto do acordo, é apenas como ideal bonito de conjugação das línguas e das culturas que apoiam essa forma de escrever o português da mesma maneira. Mas continuo. Portanto, há casos onde o contexto nem sempre está lá para determinar a grafia correta de acordo com o acordo. Portanto, é o caso de para ou para. Em sérios como ato, desato, portanto, não sabe se o ato é de atar ou se é de ato de praticar. Em reação, ração, etc. E é onde há toda uma série de paradigmas que poderíamos delinear com contrassensos e efeitos anedóticos, como já disse, com um efeito quase caleidoscópico de aproximações desajustadas no sentido de paramínias múltiplas de quase circense. Ao mesmo tempo que, pela desatenção do tipo inverso, no inverso, muitas famílias de palavras ficam destruídas, cortando-se essa direção da orgânica linguística que permite que o falante domine a significação, muitas vezes não por conhecer as palavras, porque é impossível para todo o falante decorar um dicionário, mas conhece-as em função da orgânica linguística que
permite estabelecer uma relação verbal entre uma palavra desconhecida e outras que se conhecem e pertencem à mesma família. E não é só a etimologia que fica assim destruída, é também, como já foi pertinentemente observado, a aprendizagem da língua e o seu ensino no estrangeiro pelos portugueses e vice-versa, através do apagamento ortográfico dos radicais de semelhança, como em reception, recepção, etc., muito úteis e estruturantes na comunicação internacional. E o texto do acordo destrói essa possibilidade. Portanto, corresponde a um empobrecimento e corresponde a uma relação internacional com línguas que nem são românicas, como acontece com o inglês. Por outro lado, um dos critérios valorizados no que esta lei dispõe é o da aproximação da escrita em relação à oralidade. Isso com o objetivo apressado de aproximar mais facilmente os falantes dos diversos países que integram a CPLP da redação em português. Como se a pronúncia fosse do mesmo tipo em todos os países e não fosse necessário aprender-se com o auxílio da fonética. Esta disposição é claramente populista, mas até só na aparência. Se considerarmos o exemplo da França, que é dos raros colonizadores a manter alguns domínios, os agora chamados, que há tempos, uns anos chamavam-se domínios do ultramar e territórios de autónomos, exatamente. Agora chamam-se departamentos e coletividades ultramarinas, eu diria, não é? Vemos como a língua francesa é, de todas as línguas europeias, a que mantém a pronúncia mais afastada da ortografia. E isso nunca foi um problema com tantos países africanos que falam francês e tantos domínios no ultramar. A partir do exemplo clássico dos franceses da palavra que designa o mês de agosto, le mois d'août, agosto, diz em francês, août. E esta palavra, com um só fonema, U, escreve-se com 5 sinais gráficos. A, O, U, acento circunflexo, T. O que é o mais rebarbativo que se possa imaginar. E nunca ninguém pensou que não se iria escrever U daquela maneira. Ninguém viu aí problema qualquer. Mas é aqui que entram as chamadas razões políticas, que são um mistério sempre de resolução definitiva no plano governamental e particularmente invocadas no campo partidário, quando realmente o nosso opositor acaba por concordar connosco no caráter reparativo do acordo, diz sempre: mas temos razões políticas para apoiar. Então, o que são estas razões políticas? Não sabemos bem. Elas nunca foram claramente explicitadas aos eleitores. Nem os esforços inteligentes e diligentes de Vasco Graça Moura, a quem é sempre muito grato prestar homenagem, conseguiram que alguma vez se percebesse o que isso era. Ou antes, no fundo, sabe-se perfeitamente em que consistem, mas pertencem a um nível tão raso que não é de bom tom explicitá-lo. O Brasil é um país rico, por enquanto, tem um significado internacional que a chamada mãe pátria não pode nem ambicionar, e antes que o português se eleve a língua adotada pelos organismos internacionais, o que será feito com o português do Brasil, a ortografia brasileira já domina há séculos em muitas universidades americanas, aliás, todos temos a ganhar com isso. Então, Portugal quer apanhar a boleia e meter-se lá também, e para isso o mais fácil é dispormos de uma ortografia comum. E iremos então, no braço dado, integrar o cortejo da promoção global. Eu penso que só gracejando podemos suportar tamanha vergonha, a de uma ambição desajustada
que pretende realizar-se à custa de outrem e praticando muitas amputações e várias próteses no corpo da nossa língua. Foi esta a ideia de Luís Linglet Sintra? Não creio. Ela foi uma ideia possível, mas foi mal trabalhada. Camilo Castelo Branco faria disto um romance ainda mais divertido, se não fosse caso de chorar, do que A Queda de um Anjo. E Maria Gabriela Lhansol, que tão intensamente tematiza o corpo da língua, lembram-se, em Causa Amanda, há aquela personagem frequente e curiosa que se indica como a rapariga que temia a impostura da língua. Dar-nos-iam ambos uma página virtuosística a respeito deste acordo ortográfico, mas já nenhum deles está cá já. A unificação assim buscada para a língua portuguesa tenta enquadrar-se no fenómeno das sinergias, que é componente de certas perspectivas pós-coloniais, quer criticamente, quer na sua aceitação como benesse no quadro da globalização. E os interesses económicos, esses sendo os reais, aqueles que são camuflados pelas chamadas razões políticas, os interesses económicos, esses disparam apoiando o acordo ortográfico, sem bem saberem em que consiste, mas não interessam os fenómenos negativos que acarreta, porque mesmo que se atrocide, seja quem for ou lá o que for, se daí resultar um bom negócio imediato para a parte que se propõe, e até lá Le Deluge virão como um marca francês. E, portanto, toda a gente sabe a quem me refiro e que ganhou muito com a entrada em vigor, mesmo provisória, na qual estamos até janeiro de 2016, com o acordo ortográfico, que, para quem não saiba, penso que é a maioria das pessoas, há um protocolo assinado pelo Ministério da Educação, não é este, é o anterior, com os editores, segundo o qual, se o acordo for revisto e não entrar em vigor, os livros que já estão em curso, que renderam muito dinheiro aos grandes empresários da edição em outubro passado, se eles forem suspensos, o Ministério da Educação tem que imunizar o regimento dos editores, razão pela qual mesmo os ministros que são contra o acordo não podem fazer dada a penúria atual do país. Outra razão política implícita na adoção do ONU 90 é o acapelamento que ele concretizaria da relação paritária Portugal-Brasil, a qual nos manteria no plano internacional, mesmo afastando a ideia da língua oficial, em nível idêntico à do emergente país irmão, que nele vai ocupando lugar esperançadamente cimeiro na sua previsível, embora não certa, ascendência em importância mundial. A utilização da ortografia comum a isso ajudará, pensa-se, mas é legítimo também supor uma situação atualmente de especulação incerta que, ao invés, sublinharia a secundarização de Portugal, deste modo ainda mais evidenciada, por se querer ao lado do Brasil, mas manifestamente depois dele, e não paritariamente. Esta é uma atitude de pretensão à revista que, mesmo na época oscilante das relações internacionais, não dá nenhuma garantia quanto à subida de nível por parte de Portugal nesses meios. Bem pelo contrário. Eu recordo-me que, em 2008, estava em Chicago e ter pegado por acaso no jornal de maior divulgação do estado de Illinois, o Chicago Tribune, e ver uma pequena notícia logo na primeira página intitulada Portugal muda a sua língua para imitar o Brasil. Título: Portugal muda a sua língua para imitar o Brasil. E senti-me
a mesquinhar. Este sentimento agrava-se nos portugueses que são conscientes desta situação pelo facto de sabermos que se manifesta por parte do Brasil uma quase total desconsideração destas nossas pretensões. Por um lado, é preciso sublinhar que em nenhum país da CPLP se redige habitualmente seguindo as regras do acordo ortográfico, exceto, talvez, mas apenas em zonas de alcance oficial, e duvidem que termos, nunca na escrita comum, em São Tomé, Cabo Verde e Timor-Leste, não é Angola, não é Moçambique, não no Brasil, onde no Brasil, em qualquer escola, nível inicial, se perguntar se o português é ali ensinado segundo o acordo ortográfico, logo surge uma reação de estranheza por parte do docente. Segundo o quê? Você quer dizer aquela coisa lá em Portugal? Não, nós não temos isso. E, de facto, nesta matéria, pode dizer-se que até hoje os brasileiros não estão nem aí. Apeteceria dizer conjunto Pomar, que também é o oponente do acordo, seguindo o título de um belo livro seu de poemas. O título é Trata do Dito e Feito. E na capa do livro, a proposição e a conjunção trata do dito e feito são relativamente apagadas em fundação dos lexemas, dos sintagmas emergentes. Trata, dito, feito. E em função das diferentes disposições destes caracteres gráficos na capa, pode-se ler esse título não apenas como trata do dito e feito, mas como trata dito feito. Daquela tendência que tem o Pomar para brincar, quer nos quadros, nas pinturas, quer na poesia. Trata dito feito, não é? E é isto que o homem parece ser. Um tratadito feito, segundo certas intenções não eticamente das mais nobres, patrióticas ainda menos, cientificamente muito piores e politicamente mais que duvidosas, já que ninguém se atreve a explicitá-las. O que fica sublinhado, isso sim, são os movimentos empresariais, pessoais e acompanhantes, com o negócio dos livros escolares bem no meio, assim como as despesas, lucros de adaptação, conversores automáticos e similares. Toda essa panóplia. Mas eu mencionei rapidamente passagem do Pacífico que fala e escreve em francês e parece-me um bom exemplo. Porque a primeira regra a ter de ser estudada para uma redação linguística correta em diferentes regiões em que se fala e escreve é a de fidelidade às variantes locais que surjam, dependentes de hábitos articulatórios diferenciados, que implicam sonoridades vacilantes. É o caso dos arranjos de sintaxe no Brasil, não é? Quando a escrita da forma oralizada está vendo e não está a ver, ou adapta e não adapta, em diversidade de transpor para a escrita, as quais, numa educação nacional competente, seguirão preferência por compromissos que mantenham em equilíbrio a língua base e a língua local. Foi isso mesmo que observei na Nova Caledónia, onde a obra da sua grande escritora viva, Dewey Goroté, e cito 2 livros de poesia, um publicado em francês, Sous le cendre des conques, de 1985, mas há um muito mais recente, de 1994, o Temururu, a florzinha de coco. E aí ela pratica uma aliança visível da ortografia francesa com as perturbações que a língua kanak lhe impõe. Mas a Nova Caledónia está nos antípodas
e nas ilhas da sociedade, por exemplo, em Tahiti, a escritora local Louise Peltzer escreve um romance sobre a viagem de Bougainville, em 1995, intitulada Carta a Pudaveri. Pudaveri é o nome de Bougainville em língua maori. E na sua prosa, ela trabalha e tematiza as diferenças entre os dois universos linguísticos e culturais. Isso penso que é muito interessante. Enfim, temos o grande caso da língua portuguesa de João Guimarães Rosa, que escreve de uma forma que eu não sei como é que se publicará como um acordo ortográfico, já que não é português, nem Brasil, é um grande sertão preta numa forma, enfim, teremos que pedir opinião a compadre do meu calamento. Tá? E agora, perante isto tudo, agora não há outra solução senão aceitá-lo? Como fazíamos durante a era salazarista, onde tudo era como tinha de ser, parece que voltamos a esses tempos. Mas eu digo que não. Porque o próprio Ivanildo Bechara, e é aqui que vou terminar, ao defender o acordo, não resiste a pronunciar a sua condenação. Quando diz que o texto constitui o acordo ortográfico, e agora cito falar as suas, não tem condições para servir de base a uma proposta normativa. Interrompe a citação, já que se trata de um texto, e volta a Ivanildo Bechara, palavras dele, contendo imprecisões, erros e ambiguidades. Foram declarações suas em maio de 2008, num encontro realizado na Ilha de São Miguel, nos Açores. Infelizmente, por motivos de saúde, não pude estar cá esta manhã. Não sei se, entretanto, terá mudado de opinião ou se remete para os jornalistas o efeito desta frase, que seja como for, mesmo que com alguns trabalhos jornalísticos à mistura, terá uma base de radical relação com o que aqui é dito. E repito, o texto do acordo não tem condições para seguir de base a uma proposta normativa por conter imprecisões, erros e ambiguidades. O que eu sei é que é preciso rever, uma vez mais, este acordo, que não é, nem nunca foi acordo. O banir, de uma vez por todas, das nossas preocupações e dedicarmos o nosso tempo e a nossa atenção e os escassos meios que temos àquilo de que de facto necessitamos. E é muito. Porque de um acordo ortográfico como este, destruidor do corpo visível da língua, que é a ortografia, e criador de confusões para o utente, que se vão refletir na compreensão da realidade, não precisamos mesmo nada, senhores. E ainda vamos a tempo de debelar este início da Bruxela, que poucos imaginam como virá a ser devastadora. E não sou catastrofista, apenas observo com atenção informada os dados que estão à vista de todos nós. Muito obrigada pela atenção. Chamo agora Carmen Frias e Gouveia, que vai apresentar uma comunicação intitulada